Eu vou entrar agora numa componente que eu reputo de importante, que tem a ver com a avaliação dos custos já realizados, a sua inclusão em déficit e em dívida e as estimativas futuras. Eu começo por uma pergunta que tem a ver com uma notícia que já, aliás, se referiu hoje, da venda da BPN Imofundos, por 3,2 milhões de euros. Eu posso ou não posso confirmar, ou melhor, concluir, eu não estou a fazer juízos de valor, que a venda do BPN Imofundos terá ocorrido com um valor sensivelmente de 20% abaixo do book value de março de 2012 desta participada. E se puder concluir isto, gostava de perceber exatamente quais são os critérios que o Governo vai ter para vender estas participadas. Naturalmente é uma questão de oportunidade, nós entendemos, mas julgo que não é muito aconselhável, julgo eu, que nós possamos assistir à venda de participadas, deixe-me utilizar uma palavra que é fácil de entender e não é depreciativa, um pouco ao desbarato. E, portanto, gostava de perceber exatamente o que é que se passa. Relativamente com o BPN Imofundos, ainda perceber se, e eu desconheço totalmente esta componente, portanto é mesmo uma dúvida completa, se há trabalhadores envolvidos nesta venda, isto é, se houve transferência de trabalhadores com a venda e com os direitos. E se não há nisso, se a intenção de venda de algumas participadas é agregando os trabalhadores. Por exemplo, estou-me a referir ou a lembrar do Banco Ifisa, pronto, por exemplo. E sobre o Banco Ifisa, também no início já avançou algum ponto de situação sobre a venda de outras participadas, não lhe vou voltar a perguntar, mas sobre o Banco Ifisa, gostava de lhe perguntar o seguinte: se há na sua Secretaria de Estado, no Ministério, há algum registro de proposta de compra do Banco Ifisa ao tempo do Dr. Miguel Cadilho, feita pelo Dr. Abdul Vakil. Houve, segundo nos foi dito, já diversas vezes, uma proposta formal nesse sentido. E também terá havido, foi-nos dito ainda hoje de manhã, uma proposta formal do Dr. Abdul Vakil para a compra do Banco Ifisa, para a recompra do Banco Ifisa, dirigida ao Dr. Francisco Bandeira. E se fizesse a fineza de tentar perceber se essas propostas estão registadas, porque elas foram formais, nós agradecemos. Sr. Secretário de Estado, eu agora queria abordar o problema dos ativos. Se a sua informação continuar atual, e aliás aproveito para lhe agradecer a informação sobre custos que nos facultou, que independentemente de algumas dúvidas que me surgiram, é bastante precisa e completa, mas sobre estes Parvalone e Parups, há neste momento ativos globais de 5.342 milhões de euros, 4.028 até dezembro de 2010, 4.028 da Parvaloren e 1.314 na Parups, com imparidades associadas globais de 2.282 milhões de euros e ativos líquidos aparentemente bons de 3.060 milhões de euros. Eu não sei se estes números desta informação se mantêm atuais. Bom, posta esta questão, como é que responsabilidades é que existem sobre este total de ativos existente nestas pares, nestes veículos de 5.342 milhões de euros? Há 3 empréstimos obrigacionistas
no valor total de 3.100 milhões, com garantias de subscrição pela Caixa e garantia pessoal do Estado. Há empréstimos a 10 anos, com uma taxa de Euribor de 12 meses mais 325 pontos base. E a questão que eu coloco é, relativamente a estes empréstimos obrigacionistas, quais são os valores das responsabilidades anuais que as pares têm que pagar e que, não pagando, é o Estado que suporta, suponho eu. Segunda questão. Para além destes empréstimos obrigacionistas, há 3 empréstimos comerciais junto da Caixa Geral de Depósitos, com penhores, sem garantia do Estado, no valor de 795 milhões de euros. Não é 795, houve uma redução, são 793 milhões de euros. 199 na Par Valoran, 500 milhões mais ou menos na Par UPS e 96 nas Pares participadas. Empréstimos também a 10 anos, com uma taxa de Euribor a 12 meses mais 475 pontos base de spread. Isto, naturalmente, junto da Caixa Geral de Depósitos. Quais são as responsabilidades anuais dos pares junto da Caixa Geral de Depósitos que, se não forem pagos, terá que ser o Estado a suportar? Segunda pergunta concluída. Terceira pergunta concluída. Agora, vou fazer. Tenho uma dúvida sobre os valores das novas transferências de ativos do BPN para as pares ocorridas em março de 2012. Numa parte diz-se que o valor dos ativos transferidos em março de 2012 é 1.438 milhões de euros para a Par Valoran. Mas noutra parte diz-se que os ativos transferidos entre dezembro de 2010 e março de 2012 é de 1.554 milhões de euros para a Par Valoran e de 87,9 para a Par UPS. E a questão é esta: como é que se explica esta diferença? Isto significa que houve transferências de cerca de 116 milhões de euros para a Par Valoran entre dezembro de 2010 e março de 2012. Porque é que eu digo 116 milhões de euros? É a diferença entre 1.554 e 1.438, que é dito que foi feita a transferência em março de 2012. E houve aparentemente também terá havido, neste intervalo, dezembro de 2010, março de 2012, uma transferência de 87,9 milhões de euros para a Par UPS. Eu queria confirmar se estes valores são reais e, sendo reais, isto é que é mais importante ainda, a transferência neste período de tempo, como é que foi financiada a transferência? Não encontro nada na sua informação que me permita demonstrar como é que foi financiada esta transferência destes valores neste intervalo de tempo. Agora, detendo a nossa atenção sobre os valores transferidos em março de 2012. Portanto, transferências impostas pelo BIC, no processo de negociação. E esses são, volto a repetir, 1.438 milhões para a Par Valoran, 7 milhões para a Par UPS. Como é que foram financiadas estas transferências? Uma, através de uma transferência de papel comercial do BPN para a Par Valoran, no valor de 1.008,7 milhões de euros. Só que a sua informação é omissa relativamente às responsabilidades desta transferência. Quais são os encargos? Nada é dito sobre isto. Como é que comissões é que são pagas, que taxas, se é que há taxas a pagar, é que existem sobre estes 1.008 milhões de euros que suportaram parte da transferência imposta pelo BIC em março de 2012. E a parte restante, isto é, para prefazer os tais 1.438, 436 milhões de euros, é
decorre daquilo que estava inscrito no orçamento retificativo, isto é, dos 1.100 milhões que estava inscrito no orçamento retificativo. Isto confirma-se, suponho eu. Mas também não é dito na sua informação quais são as responsabilidades da SPAR perante este financiamento dado diretamente pelos seus serviços, pela Direção-Geral do Tesouro, de 436 milhões de euros e meio estas duas pares, a Par Valoren e a Par UPS. Par Valoren de 429,6 e a Par UPS de 6,9. Quais são as responsabilidades? Qual é o meu objetivo? É saber relativamente a esta tranche aquilo que quis saber relativamente às outras todas. Isto é, quais são as responsabilidades anuais de juros, taxas, comissões, etc. Porquê? Porque isto vai a déficit. E a senhora Secretária de Estado, faz um resumo perfeito do que se passou até 2011. Isto é, em déficit nós temos 1.800 milhões de imparidades registadas, 600 milhões registadas em 2010, 600 milhões de recapitalização registada em 2011, 2,7 milhões de euros de juros registadas em 2010. De quê, senhora Secretária de Estado? É da responsabilidade já dos empréstimos obrigacionistas de que me referi ou não? Não sei. E em 2011 está também registado um valor de em déficit, portanto, de 209,7 milhões de euros de juros, 62,8, e de execução de garantias, de 146,9. E a minha pergunta é, juros de quê? E 146,9 milhões de euros de garantias, que garantias em condições? Senhora Secretária de Estado, a pergunta mais difícil é esta. Isto foi o que foi a déficit até ao final de 2011. O que é que vai a déficit este ano? Isto é, quais são os valores que a senhora tem de estimativas de juros e comissões dos empréstimos obrigacionistas de 3.100 milhões, dos empréstimos de valor comercial, se não forem pagos, da Caixa Geral, deste valor de 436,5 milhões de euros que a senhora emprestou, dos 1.008 milhões de empréstimo de papel comercial, quanto é que isto vai a déficit em 2012? E qual é a sua estimativa perante o horizonte de resolução do problema destas pares que a senhora tem de responsabilidades em juros nos próximos anos? Senhora Secretária de Estado, eu vou dar um exemplo académico, é uma tese. Se nada se modificasse, e se estes empréstimos só caducassem ao fim de 10 anos, conforme eles estão negociados, nós tínhamos, ano a ano, umas dezenas ou centenas de milhões de euros sistematicamente, anualmente, a cair em déficit. Isto é verdade. E, portanto, naturalmente, a senhora e os seus serviços têm uma estimativa feita, e essa estimativa qual é? Porque eu percebo a sua pressa em resolver o problema, mas deve ter essa pressa em função de uma estimativa que está a fazer de juros a debitar em déficit anualmente. Era isto, senhora. Senhora Presidente, tinha duas perguntas complementares muito rápidas para fazer, Sr. Secretário de Estado. Na descrição do encaminhamento dos 1.100 milhões colocados no orçamento retificativo, já se percebeu que 436 milhões foram para este financiamento da transferência dos pares em março de 2012, portanto, os ativos rejeitados pelo BIC. Mas há aqui um outro valor que eu queria detalhar consigo, que é os custos do contrato com o BIC e de todas as suas implicações. Quanto custa? Não é os 600 milhões, tudo aquilo que a gente já tem. A assinatura do contrato com o BIC, o que é que vai custar mais ao Estado? E nisto temos os despedimentos, os benefícios fiscais,
as agências que eventualmente sejam devolvidas, tudo. Os litígios, exatamente. Está, neste momento, estimado em 265 milhões de euros. É isto, esta estimativa peca por excesso ou por defeito? Primeira pergunta. Segunda pergunta. É que eu só vou dizer porque é que eu acho que isto é pouco. É o que a senhora tem estimado. Mas acho que é pouco. E é pouco só avaliando os valores dos processos em tribunais que existem. Só olhando para isso parece pouco. Mas dirá, com certeza. Segunda questão. Também nesta tranche de 1.100 milhões de euros, incluído no orçamento retificativo, temos uma outra fatia que eu gostava de perceber exatamente como é que se processa. É 400 milhões de euros para reembolsos à Caixa Geral de Depósitos ao ritmo de 100 milhões de euros por trimestre. O que é que exatamente significa isto?